Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula número 31 de língua portuguesa para o 6º ano. Nós já estamos, assim, algumas aulas, né, pessoal, estudando sobre a poesia, já estudamos o que é um poema, o que é um verso, o que é uma estrofe, estudamos o poema visual. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a quadra, né? Que poema é esse? E também compreender melhor o que é um eu lírico, tá? Então, eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês, né? Abram na matéria de português, coloquem lá o título, quadra e eu lírico, aula 31, e fiquem lá com o material em mãos para vocês fazerem as anotações durante a aula. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são reconhecer o gênero poético quadra, né, que a gente saiba o que é uma quadra, identificar o eu lírico nos poemas e, ao final, vocês criarem uma quadra, ok? Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer a leitura de uma quadrinha. A quadra também é conhecida como quadrinha. Ela diz assim: você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Então, essa é uma quadrinha, tá? Perceberam, pessoal, que o poema tem apenas 4 versos? Por que será então que ele se chama quadrinha? Quadra. Exatamente por isso, né? Porque ele tem apenas 4 versos. Olhem só. 1, 2, 3, 4 versos, né? O verso é cada linha do poema, tá? Então, essa é uma característica da quadra, mais popularmente conhecida por quadrinha. Então, se eu vou ler uma quadra, declamar uma quadra ou escrever uma quadra ou quadrinha, o meu poema não pode passar de 4 versos, senão ele deixou de ser uma quadra. E nesse poema tem rimas, pessoal? O que vocês acham? Tem, né? Passeia e areia. Essa é outra característica da quadra. Para o texto poético ser uma quadra, ele precisa ter 4 versos e precisa ter rimas no 2º e no 4º verso. Tem que ter esta estrutura, senão não é uma quadra, tá? Então, vocês estão lá com o caderno de vocês em mãos, vocês vão anotar o seguinte, ó. O prof colocou até em destaque. O que é que são quadrinhas, quadras? Poemas populares curtos com 4 versos. O que mais? Com as rimas no final do 2º e do 4º verso, tá? Então, lembre-se, quadra ou quadrinha é um poema popular, porque ele é muito comum entre o povo, né? As pessoas que escrevem, gostam de escrever quadras, que declamam poesia, é facinho de memorizar, né? Então, 4 versos e a rima tem que estar no 2º e no 4º verso para ser uma quadra. Anotado, pessoal? Bem fácil, né? Veja mais um exemplo. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve em teu coração. Novamente, percebam que nós temos 4 versos, né? 1, 2, 3, 4. E nós temos a rima no 2º e no 4º verso. É muito comum as pessoas saberem de cabeça a quadra, né? Saberem de cor as quadras, né? Por isso que elas são bem populares. O povo gosta, né? É fácil de inventar, ok? Então, o que é uma quadra mesmo, né? 4 versos, estrofe na 2ª e 4ª linha. E o eu lírico, né? O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz
que conversa conosco nessa quadra. Vocês perceberam que tem alguém conversando conosco nessas duas quadras que a prof leu? Quando diz assim, ó, no verso, ontem você me falou, alguém está conversando conosco. E no verbo escrevi, vamos voltar lá, ó, escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Alguém conversa comigo, né? E na quadra, ontem você me falou, alguém conversa comigo. Esse alguém que conversa conosco se chama eu lírico, ok? Então, mais uma anotaçãozinha lá no caderno de vocês. O que é um eu lírico? É a voz que conversa conosco na quadra. Ele é também chamado de eu poético, tá? Ok? Um fato muito importante que nós não podemos confundir, tá? O eu lírico ou eu poético não corresponde ao autor, tá? Então, não posso confundir autor da quadra com eu lírico ou eu poético. A prof até colocou em destaque o não aqui, ó, né? Outra coisa, esse eu lírico que conversa conosco não precisa ser apenas uma pessoa. Pode ser um animal, pode ser um objeto, uma planta, né? Não precisa ser apenas pessoa. Por quê? Porque o eu lírico ou o eu poético é a voz que fala, que se expressa, né? Que conversa conosco no poema. Essa voz pode ser de pessoa, de objeto, de animal, né? Não precisa ser apenas gente. Outra coisa, eu poético e eu lírico não é o autor. Não quer dizer que o autor está pensando isso, né? O autor, às vezes, nem concorda com aquilo, está assumindo um papel de escrever, certo, gente? Ok. Então, relembrando, né? Uma quadrinha e uma quadra é uma composição com 4 versos, que tem rima na segunda e na quarta linha, que é verso. Tem um eu lírico que conversa conosco, que não corresponde ao autor, tá? Nessa construção aqui, nós temos um sentido figurado, que nós já estudamos nas aulas anteriores também. O que é o sentido figurado mesmo que nós temos na poesia? É aquela palavra que assume um significado diferente do significado que habitualmente é utilizado na escrita. E agora, olhem aqui o desafio vocês. Aonde nesta quadra, em qual verso, nós temos uma palavra com sentido figurado? Aonde será que tem? No segundo, no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto verso? Qual palavra está com sentido diferente? Pensem lá um pouquinho. Conseguiram identificar? Perceberam que está aqui no último verso? Escreve em teu coração. Por quê? Tem como a gente escrever um nome de alguém no coração? Não, né? Não tem. A não ser que você desenhe o coração lá no papel, né? Então, a palavra escreve, ela está no sentido figurado. O que significa escrever o nome de alguém no coração? É tornar essa pessoa inesquecível, que você não esqueça jamais, né? Por quê? Porque aquilo que a gente escreve no papel, você não esquece, fica lá registrado para sempre a escrita no papel, né? Agora, se você só dizer que vai memorizar, quem sabe você pode esquecer, né? Então, se você escreve o nome da pessoa no coração, você não vai esquecê-la jamais. Mas esse escreve está no sentido figurado, né? Não está no sentido real. Vamos ver a quadra de novo? Olhem só. Escrevi teu belo nome na palma da minha mão. Passou um pássaro e disse, escreve em teu coração. Por quê? Porque se você escreveu na mão, né? Quem já não escreveu uma coisa na mão para não esquecer, eu já fiz.
Aí cheguei em casa, apagou. Meu Deus, o que eu tinha escrito aqui na mão que eu não sei mais, né? Então, para não esquecer a pessoa, o que é que tem que fazer? Escrever no coração. Escrever no sentido figurado, né? Porque você vai deixar a pessoa inesquecível, vai lembrar dela para sempre, ok? Então, o relembrando aqui se refere ao sentido figurado das expressões que nós podemos encontrar na poesia, ok, pessoal? Mais um poema chamado Beija-Flor, olhem só, da Rosiana Murray. Ela diz assim: beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho, me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que eu não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. E agora, perceberam que nós temos um eu lírico também nesse poema? E ele conversa conosco? Com quem você acha que ele conversa? Que sentimentos ele tem? Deem uma olhadinha de novo, ó. Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Com quem esse eu lírico conversa? Entenderam? É gente ou não é gente? É pessoa ou não é pessoa? Não é pessoa. Com quem ele conversa? Com o beija-flor. Ele pede para o beija-flor. Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho, me dá um pouco de amor. Perceberam que o eu lírico conversa com o beija-flor? E como vocês acham que o eu lírico se sente? Sozinho, né? Solitário. Ele já diz aqui no outro, né? No final do primeiro estrofe, no último verso, que eu estou tão sozinho, e repete lá no último verso, né? Então, o sentimento do eu lírico. Então, aqui nós já conversamos, né? Ele se dirige a quem? Ao beija-flor. E como ele se sente? Sozinho, né? Ele quer um pouco de afeto, um pouco de carinho, ok? Vamos revisar o que é que nós aprendemos nessa aula, né? O que é que nós estudamos? Que as quadrinhas são poemas curtos, com 4 versos. As rimas precisam estar no final do segundo e quarto verso para ser uma quadrinha ou uma quadra, né? Quadra e quadrinha é a mesma coisa, né? Quadrinha é popular, é a expressão popular. Eu lírico, quem é? É a voz que conversa conosco, né? Que somos os interlocutores no poema. É também conhecido por eu poético. Pode ser uma pessoa, um animal, uma planta, um objeto e, o mais importante, o eu lírico não é o autor, tá? Por exemplo, aqui, ó. Não significa que a Rosiana Murray estava triste, solitária e queria um beijinho do beija-flor. Estão vendo? É o eu lírico que se sente assim. Essa é a diferença de eu lírico e de autor. Ok, pessoal? Muito bem. O prof vai finalizando a aula. Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Lembrando que vocês têm sempre uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto. Ok? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau!